assim, existem muitos servos do Senhor que foram chamados para serem pastores. Existem muitos servos do Senhor que foram chamados para ser ministros de louvor. Existem muitos servos do Senhor que foram chamados para serem missionários. Existem alguns outros servas do Senhor que foram chamadas para profetizar. Só que antes de você entrar no seu chamado, antes de você ouvir a voz, separai-me o Márcio, separai-me a Patrícia, separai-me a Maria, separai-me o João, separai-me o José, separai-me o Vicente. Antes de você ouvir o seu nome, o Espírito do Senhor te direcionando para o chamado ao qual você nasceu, você vai ser treinado fazendo um serviço ao qual você não foi chamado. É muito comum nos testemunhos dos homens de Deus você fazer aquilo que é considerado periférico. Por exemplo, Eliseu foi chamado para ser o profeta do Senhor a suceder Elias. Só que antes de Eliseu suceder Elias, antes de Eliseu receber a porção dobrada, ele foi conhecido como o moço de Elias que deitava água sobre as mãos do profeta. Ele foi servente, ele foi moço. Existem muitas pessoas que já querem ser lançadas no chamado. Bom, Deus me chamou para pregar, então eu já quero ser um pregador. Na verdade, muitos daqueles que são chamados para pregar, para louvar, muitos daqueles que foram chamados para dirigir igrejas, antes disso, Deus vai treinar essas pessoas atrás das malhadas, no secreto, no oculto, colocando a água para o pregador daquele lugar que você congrega. Deus vai te usar muito, alguns para lavar banheiro, outros para servir em grupos de evangelização nos asilos, nas casas de recuperação, muitos vão para presídios. O que Deus faz? Deus coloca em você em um chamado inicialmente considerado, não é, mas para muitos considerado periférico, com menos importância. Por quê? Porque Deus te coloca para fazer um esforço maior, primeiro, para trabalhar o seu coração e segundo, para te transformar em um testemunho vivo. Provavelmente, você que gosta de meditar na palavra de Deus, você já teve a sensação de olhar para um versículo conhecido, de acompanhar uma ministração a respeito de um versículo conhecido e pensar assim: meu Deus, eu não tinha percebido essa revelação nesse versículo. Eu já li esse versículo tantas vezes, eu já li esse texto várias vezes, e é a primeira vez que eu vejo isso, que eu consigo enxergar isso nesse versículo tão conhecido. Sabe quando você passa várias vezes por um texto da palavra de Deus e você recebe uma revelação nova e você fica alegre, você fica feliz? Revelações que aparentemente são revelações novas em textos super conhecidos. E sabe por que isso acontece? Porque o Espírito do Senhor está presente em nossas meditações. Agora, eu quero que você pegue esse exemplo simples de um texto de uma revelação sendo dada em um texto simples. Eu quero que você coloque isso na dimensão dos últimos dias. Se o Espírito do Senhor, se o nosso Deus, se Jesus Cristo, que é o único autor do seu livro escrito que está presente em toda a leitura, se ele ama trazer as revelações em texto simples, imagina o que Deus não quer revelar para a sua igreja. Pense no que Deus não quer revelar para a sua igreja dos últimos dias. Não existe revelações novas. Não existe interpretações novas. O que existe é o Espírito do Senhor está abrindo os nossos olhos para as revelações que já estão contidas na palavra de Deus. As revelações que o Senhor tem para os últimos dias, que Ele está nos permitindo compreender, são as revelações para a igreja da reta final. Porque Deus está preparando um povo para receber grande poder e autoridade para os próximos anos, talvez para os próximos meses nas nações. Será que você se disponibiliza para ouvir a voz do Espírito do Senhor através da meditação da palavra?
Nós vamos continuar a meditação a respeito da voz do Espírito do Senhor, que hoje está comissionando alguns servos que estão escondidos, que está comissionando alguns servos que estão em sua vida de oração no secreto. Você está preparado? Você está preparada para ouvir a voz do Espírito do Senhor dizendo: separai-me? Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Nós precisamos ter a consciência de que todas as vezes que Deus nos traz uma visão nova, uma revelação nova daquilo que já foi estabelecido, daquilo que está escrito, todas essas revelações precisam estar conectadas com outros textos da própria palavra de Deus. É por isso que eu sempre menciono o ensino das 2 casas de Israel, eu sempre menciono o ensino das 7 festas do Senhor, eu sempre menciono estudos cujo os links eu deixo na descrição de todos os vídeos, para você entender que nos vídeos eu uso a linguagem da lei, dos salmos e dos profetas. Por quê? Porque todas as revelações que o Senhor tem para os últimos dias estão conectadas com a lei, com os salmos e com os profetas. Então, nós devemos tomar muito cuidado com algumas pessoas que tentam ser exclusivas em algumas revelações, que tentam ser revolucionárias, dizendo que a revelação veio de mim, a revelação veio da minha igreja, a revelação veio do meu canal. Não existe revelação exclusiva. O que existe é o Espírito do Senhor, em sua infinita bondade e misericórdia, nos conecta com sua palavra para que entendamos a revelação para o tempo que nós estamos vivendo. Então, queridos, existe uma interação do Espírito do Senhor com a palavra de Deus, nos trazendo as revelações para os próximos anos que nós vamos viver. Agora, se você é um cristão que não está preso à tradição, por exemplo, existem muitos que se denominam arminiano, existem alguns que se denominam calvinistas, existem outros que se denominam luteranos. Sabe essas denominações que se enquadraram na tradição desses homens que viveram em tempos passados? Então, eu não quero aqui falar propriamente de cada uma dessas doutrinas, mas o que eu tenho certeza é que todos esses nomes e outros nomes que eu poderia citar aqui são homens que viveram de maneira piedosa em um determinado momento, só que transformaram a palavra de Deus, colocaram a palavra de Deus dentro de uma tradição e tentaram congelar a revelação que está nas Sagradas Escrituras. Nós não podemos nos enquadrar na tradição de homens, ainda que essas tradições tenham muitas coisas para nos ajudar, para nos guiar. Todas as tradições, todos os ensinos com nomes de homens, normalmente são ensinos que tentam congelar a palavra de Deus em um padrão, tentam deixar o Espírito do Senhor dentro de uma vasilha, quando na verdade o Espírito do Senhor tem liberdade para abrir os nossos olhos para as revelações do jeito que Ele quiser. Agora, para você entender isso muito bem segundo a palavra de Deus, vai lá comigo em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. Nós vamos ler hoje a partir do versículo 2. Você lembra do versículo 1? Versículo 1 fala a respeito que havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. E aí começa a citar os nomes de alguns homens. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca e Saulo. A lista de homens, mestres e profetas que estavam ali na igreja de Antioquia. Agora, o versículo 2 que você está vendo aí na tela, está nos mostrando o quê? E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Entenda muito bem isso. Deus vai usar a igreja dos nossos dias para quebrar as tradições. E entenda, quebrar as tradições não é contrariar a palavra de Deus. É tirar a palavra de Deus de uma caixinha. É tirar a palavra de Deus de uma teologia que foi sistematizada. Quando você analisa as principais doutrinas que são mencionadas, que são ensinadas
por exemplo, aqui no Brasil, você vai ver que a maior parte dessas doutrinas intituladas com o nome de homens são doutrinas que querem fechar as revelações dizendo Deus não tem mais nada para revelar. Quando, na verdade, as revelações que estão na palavra de Deus, não existem novidades, é verdade. Só que, para mim e para você, nós não conhecemos quase nada daquilo que o Espírito do Senhor tem para revelar que está na sua palavra. O que eu quero dizer? Esses homens que estavam servindo ao Senhor, que estavam orando, que estavam jejuando, eles tinham por costume de meditar na palavra de Deus e orar em cima dessas meditações. E quando nós fechamos a nossa teologia, quando nós estabelecemos até na constituição da igreja, a escatologia, sabe o que nós estamos dizendo? Não, Espírito do Senhor, não tem nada para o Senhor revelar aqui. Por quê? Porque eu já coloquei na constituição da minha igreja que eu sou pré-tribulacionista. Não, Espírito Santo, não revela nada não. Por quê? Porque nós já definimos, nós não vamos mais orar, nós não vamos mais jejuar a respeito dessas meditações para os últimos dias. Por quê? Porque já está na constituição da nossa denominação. E qual que é o grande problema disso? Geralmente, quando uma constituição é estabelecida em uma denominação grande e importante, a igreja para de orar em cima dessas meditações. E quando você para de orar a respeito das meditações que você tem feito, sabe o que você está fazendo? Transformando aquela doutrina em tradição. Deus não se prende à tradição. É bem verdade que nós precisamos ter a nossa base, mas mesmo tendo uma base, nós não podemos parar de meditar na palavra de Deus e orar em cima dessas meditações. Sabe como se chama isso na linguagem de Mateus capítulo 25? Ter uma lâmpada. Basicamente, a revelação de Salmos, capítulo de número 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 133, a vida de comunhão, a vida de oração, que faz com que o azeite desça e nós abasteçamos a nossa lâmpada. Sabe o que significa isso? Meditar na palavra de Deus e orar em cima dessas meditações, você está dizendo para o Espírito do Senhor, Senhor, me revela mais. O único livro escrito na história da humanidade que tem o seu autor presente é a Bíblia Sagrada. E aí vem um grupo de homens, bem intencionados inicialmente, enquadram essas revelações em uma caixinha, colocam essas revelações em uma constituição de uma denominação e dizem, não, nós cremos nisso e acabou. O problema não é só colocar em uma constituição, o problema é que não tem mais reuniões dos profetas e dos mestres para meditar e pedir a revelação do Espírito do Senhor. Quando nós fechamos as revelações em uma caixinha e colocamos em uma constituição de uma denominação e não oramos mais a respeito daquela revelação especificamente, sabe o que nós estamos dizendo? Não, Espírito do Senhor. Nós vamos aguardar o final dos dias porque na nossa constituição já está definido. Vai ser assim. E aí, queridos, é por isso que Deus está levantando uma geração sedenta pela revelação do Espírito do Senhor. Uma geração que jejua, uma geração que busca a presença de Deus, uma geração que fica meditando em cima de um texto dizendo, o Espírito do Senhor, Jesus Cristo, nos revela, nos revela. Por quê? Porque o Senhor, mais uma vez, vai quebrar a tradição e vai o quê? Trazer as revelações que estão na palavra de Deus, só que a igreja não está enxergando. Tudo isso que eu estou falando para você é o que está lá em Atos capítulo 6. Lembra aquela confusão que teve na distribuição das cestas básicas, na distribuição dos alimentos? E aí se levantam ali os diáconos e os apóstolos, a liderança da igreja, disse o seguinte, olha, vamos separar homens para essa tarefa tão importante e nós nos dedicaremos à meditação, ao ministério da palavra e à vida de oração. O que ele estava dizendo ali? Nós precisamos ler a Bíblia não como um livro corrido, não como um livro comum. Nós não podemos ler de maneira corrida como se fosse um livro comum. Nós precisamos pegar a palavra de Deus, meditar nessa palavra sabendo que o autor está presente. Era muito comum na igreja primitiva eles se reunirem para meditar na palavra de Deus e orar em cima daquela meditação para que o autor que está presente trouxesse as revelações. Tanto é, queridos, que nós vamos ver quando o livro de Apocalipse, por exemplo, ele começa a mencionar
as simbologias, Deus espera o quê? Que a igreja dos últimos dias, primeiro, esteja conectando tudo isso com a lei, com os salmos e com os profetas, e o Espírito do Senhor vai trazer em nosso espírito quais são as revelações para esse tempo. Se você acompanhou os últimos vídeos aqui do canal, os vídeos que eu falo a respeito da falsa dicotomia, a respeito da política, a esquerda e a direita, você vai ver claramente que somente Jesus Cristo, somente o Espírito Santo, para nos mostrar no livro de Apocalipse o cenário geopolítico. Aí você, meu irmão, aí você, minha irmã, que quase não lê a Bíblia, que quase não ora, vai lá assistir o vídeo de geopolítica sensacionalista, que não abre nenhum versículo, que não menciona nenhum texto da Bíblia, e aí começa a especular quem vai ser o anticristo. Você percebe que como será difícil a igreja que está fechada em uma tradição receber as revelações? Agora presta atenção nisso. O texto que você está vendo aí na tela está dizendo o quê? E servindo eles ao Senhor e jejuando. Grava bem duas informações aqui. A primeira informação é a separação. Você se separa das informações desse mundo, você se separa do entretenimento desse mundo para receber as revelações do Senhor. Não tem como receber as revelações do Senhor se você não jejuar, se você não meditar na palavra e se você não tiver vida de oração. Você se relaciona com Deus que traz a revelação, você se relaciona com Deus que ilumina a sua mente através da vida de oração, da vida de meditação e através de jejum. Segunda informação, que é justamente o quê? Servindo eles. O que é servindo eles? Existem dois viés. Existem duas atitudes dentro desse servindo eles. Primeira coisa, não tem como você servir a igreja se você não congrega com um grupo de cristãos. E eu sei que muitos não gostam que eu falo isso. Às vezes eu vejo que as visualizações dos vídeos caem quando eu menciono isso. Mas não importa. O nosso compromisso aqui é com a palavra de Deus, com a revelação para os últimos dias. Igreja que não congrega, ainda que seja em um grupo simples de cristãos, ainda que seja em uma célula, ainda que seja em uma igreja tradicional, Deus quer que você esteja inserido no corpo de Cristo. Por quê? Porque é no trabalhar das relações que Deus vai preparar você para receber a unção dos últimos dias. E a questão do serviço. Como assim? Existem muitos servos do Senhor que foram chamados para serem pastores. Existem muitos servos do Senhor que foram chamados para ser ministros de louvor. Existem muitos servos do Senhor que foram chamados para serem missionários. Existem alguns outros servas do Senhor que foram chamadas para profetizar. Só que antes de você entrar no seu chamado, antes de você ouvir a voz, separai-me o Márcio, separai-me a Patrícia, separai-me a Maria, separai-me o João, separai-me o José, separai-me o Vicente. Antes de você ouvir o seu nome, o Espírito do Senhor te direcionando para o chamado ao qual você nasceu, você vai ser treinado fazendo um serviço ao qual você não foi chamado. É muito comum nos testemunhos dos homens de Deus você fazer aquilo que é considerado periférico. Por exemplo, Eliseu foi chamado para ser o profeta do Senhor a suceder Elias. Só que antes de Eliseu suceder Elias, antes de Eliseu receber a porção dobrada, ele foi conhecido como o moço de Elias que deitava água sobre as mãos do profeta. Ele foi servente, ele foi moço. Existem muitas pessoas que já querem ser lançadas no chamado. Bom, Deus me chamou para pregar, então eu já quero ser um pregador. Na verdade, muitos daqueles que são chamados para pregar, para louvar, muitos daqueles que foram chamados para dirigir igrejas, antes disso, Deus vai treinar essas pessoas atrás das malhadas, no secreto, no oculto, colocando a água para o pregador daquele lugar que você congrega. Deus vai te usar muito, alguns para lavar banheiro, outros para servir em grupos de evangelização nos asilos, nas casas de recuperação, muitos vão para presídios. O que Deus faz? Deus coloca em você em um chamado inicialmente considerado, não é, mas para muitos considerado periférico, com menos importância. Por quê? Porque Deus te coloca
para fazer um esforço maior, primeiro, para trabalhar o seu coração e segundo, para te transformar em um testemunho vivo. Os servos do Senhor que se assentarão à mesa, que estarão na frente de reis, que vai estar na frente de autoridades espirituais, esses são treinados e preparados no oculto, no secreto. Então aprenda primeiro a servir, para depois esperar a voz do Espírito dizendo: separai-me este irmão, esta irmã, para a obra que os tenho chamado. Agora, o que eles estavam fazendo? Meditando na palavra de Deus, tendo sua vida de oração, servindo uns aos outros, até que a voz do Espírito do Senhor disse: separai-me Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Quando você olha para a lista do versículo 1, você vai ver que o nome de Barnabé está como o primeiro da lista e o nome de Saulo está como o último da lista. Essa foi uma descrição do escritor Lucas, do médico missionário Lucas, colocando o nome de Saulo por último, e eu tenho certeza que isso foi feito de maneira proposital. Por quê, queridos? Porque o apóstolo Paulo, ele é um dos escritores que dá a base para os escritos da Nova Aliança, os escritos do Novo Testamento. E aqui, queridos, tem um ensinamento maravilhoso. Por quê? Porque mesmo que o seu nome seja o último da lista, mesmo que o seu nome nem esteja na lista, Deus espera que você continue cultivando a sua vida de oração, cultivando a sua vida de meditação, porque é esse tipo de pessoas que estão no secreto, que estão buscando a presença de Deus, é esse tipo de pessoa que vai ouvir daqui a pouco tempo: separai-me. Separai-me este que está no oculto, que está no secreto, buscando a minha presença sem estar nos holofotes, porque é esse que eu vou comissionar para o chamado que eu tenho sobre a vida dele desde o ventre. Então nós vemos o que? Barnabé e Saulo sendo separados para a obra que o Senhor os estava chamando. Estava chamando esses dois homens. Agora, olha só o que diz o versículo de número 3. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Agora, nós vemos a questão do jejum no versículo 2. Nós vemos a questão da oração também. Na vida que esses homens tinham, né? E servindo eles ao Senhor e jejuando, o Espírito do Senhor o disse: separai-me Barnabé e a Saulo. Nesse versículo 3 que você está vendo, eles estão fazendo o quê? Jejuando mais uma vez. Por que as pessoas jejuam? Para quebrar as cadeias humanas do seu próprio coração, todas as cadeias de impiedade, tudo aquilo que há de humano, o Senhor tira do nosso coração, o Senhor aumenta a nossa sensibilidade espiritual, porque o jejum não é para mudar situações. O jejum é para mudar o coração do homem, para esse coração estar mais sensível à voz do Senhor. Leia lá Isaías, no texto que fala a respeito do jejum. Isaías, capítulo de número 58, o profeta Isaías, ele vai falar a respeito do quê? Do jejum. Para que jejuamos? Para quebrar as cadeias da impiedade. Nós temos impiedades em nossos corações. Nós temos a nossa natureza humana que nos atrapalha de ouvir a voz do Senhor. E aí nós jejuamos para estarmos mais sensíveis à voz do Senhor. Ou nós jejuamos para que nós estejamos mais sensíveis à voz do Senhor, ou nós jejuamos para que outros estejam mais sensíveis à direção do Senhor. Então, o que eles estão fazendo? Jejuando e orando. Agora, presta atenção nisso. Eu falei a respeito de restauração, sim ou não? Primeiro, a restauração dos 5 ministérios. De Efésios capítulo 4. E ele deu uns para apóstolos, mestres, profetas, evangelistas, pastores. Os 5 ministérios serão restaurados. As tradições mais difundidas aqui no Brasil, alguns vão banalizar os ministérios, dizendo que qualquer um é profeta, dizendo que qualquer um é apóstolo. Existe um outro tipo de tradição que dizem que não existe mais profeta, que não existe mais mestre, que não existe mais apóstolo. Vão até dizer que os dons espirituais cessaram. Esses que fazem parte de tradições podem até ser salvos por sua piedade, por sua devoção a princípios
fundamentais da palavra de Deus. Mas esses não participarão do grande avivamento. Por quê? Tem como o Senhor derramar o seu óleo, a sua graça, em pessoas que estão negando as ferramentas espirituais? Muitos serão acordados e despertos para a realidade dos dons ministeriais e dos dons espirituais. Então haverá a restauração dos dons ministeriais e dos dons espirituais. E esse texto que você está vendo aí está nos mostrando o quê? O que eu falei no vídeo anterior, que é o quê? A doutrina da imposição de mãos. Por quê? Porque no Novo Testamento não existe mais unção descendo com óleo. A nova direção, a direção para a nova aliança não é derramamento de óleo para a ordenação. A direção na nova aliança é imposição de mãos. Ou seja, quando o Senhor estiver restaurando e levantando os seus mestres, profetas, apóstolos, evangelistas, os seus pastores, esses não receberão óleo em sua cabeça. Esses receberão a imposição de mãos. E o que está acontecendo aqui? O Espírito do Senhor, através dessa palavra, está nos mandando voltar para a leitura de Hebreus. Você lembra da leitura de Hebreus que eu fiz no vídeo anterior? Olha só o que diz Hebreus, vai lá comigo. Hebreus capítulo 6, versículos 1 e 2 diz assim: Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. O que é isso aqui? Aquilo que é considerado leite, alimento básico. Todo cristão precisa conhecer essas doutrinas que eu marquei aí. A doutrina do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus. Olha o versículo 2. O ensino de batismo da imposição de mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Você está lendo aí a doutrina da imposição de mãos. O que Deus vai estar restaurando também? Tudo aquilo que é considerado princípio elementar. Tudo aquilo que é considerado alimento básico. Quando Deus estiver promovendo a restauração, o cristão médio, ele vai ter em sua mente todas essas coisas. Por quê? Porque a igreja primitiva, em seu início, quando a igreja foi estabelecida, no primeiro, no segundo e até o terceiro século, os cristãos, eles tinham o entendimento básico desses princípios elementares. Se você conversar com algum cristão hoje, a maior parte dos cristãos são confusos a respeito dos últimos dias. Por quê? Por causa da tradição, do relativismo. Muitos estão negando a importância de meditar a respeito dos últimos dias. E aqueles que pensam que estão meditando a respeito dos últimos dias, estão apenas acompanhando vídeos sensacionalistas de geopolítica e estão acompanhando apenas os pastores famosos que pregam em cima de tradição e não da revelação do Espírito do Senhor que está nas Sagradas Escrituras. Finaliza comigo lá no versículo de número 3, Atos capítulo 13, versículo de número 3, Atos capítulo 13, versículo de número 3, diz assim: E jejuando eles, então jejuando e orando, e impondo eles as mãos, os despediram. Chegará um tempo em que o Espírito do Senhor dirá: Separai-me, esse irmão, essa irmã que está assistindo esse vídeo, para a obra que os tenho chamado. Se você perseverar na sua vida de oração, na sua vida de meditação, se você resistir ao menosprezo, se você resistir ao desprezo, se você resistir estar fora da lista, ser o último da lista, ser o último chamado para todas as coisas, se você resistir a todas essas situações, tendo vida de oração, vida de meditação e separar tempos de jejum, chegará o tempo em que o Espírito do Senhor dirá: Separai-me, e o Senhor te enviará para o chamado que você tem sido chamado desde o ventre de sua mãe. Bom, finalizamos mais uma vez essa meditação e eu te agradeço pela sua companhia. Que Deus te abençoe poderosamente e estaremos aqui para as próximas meditações.